Então vamos lá. Entramos em mais um mês. Glória a Deus. E aqui, veja só, veja bem. Nós terminamos o livro de Efésios e eu vou dar uma corrida aqui para a gente terminar o livro, a chamada final, porque eu quero pegar um ou duas semanas com vocês direto, todos os dias ali, para a gente ministrar acerca daquela palavra que estava falando dos meses, né, dos ciclos, dos meses, do tempo. A gente precisa dar de novo alguns princípios aqui que eu creio que está ficando um pouco esquecido, princípios que a gente vai passando batido, princípios que a gente vai deixando aí um pouco para trás, que são princípios muito básicos da nossa vida de frutificação. Lembrando o seguinte: uma coisa é salvação, outra coisa é frutificação. Nem todos aqueles que são salvos frutificam como deveria. E nem todos que frutificam serão salvos. Oh, meu Deus do céu, que coisa doida, né? Então você tem que entender que são duas coisas completamente diferentes. Ter uma vida frutífera é uma coisa, ser salvo é outra coisa. Então, a salvação, ela é um presente, é um dom de Deus. Ela é um dom dado por Cristo. É algo que o Senhor nos deu como graça, é uma graça, é algo que vem dele, é algo que vem da parte dele para conosco. É dádiva. Não tem nada a ver com você, tem a ver com ele, que é o sacrifício da cruz. Isso é salvação. Agora, frutificar é o meu passo de permanecer com vida em mim. E aí você vai falar assim, mas para ter vida tem que ser salvo. Nesse caso, vida como Cristo, sim. Mas eu vou dizer, por exemplo, como obediência, esforço, unção, entendimento de princípios. Agora, como eu vou dizer, da vida cristã, aí eu preciso ser salvo. Todas essas virtudes para frutificar, eu preciso ser salvo. Agora, quando eu digo frutificar na vida cotidiana, você vai ver muitas pessoas frutíferas, bem-sucedidas, quem conhece Jesus, né? Então, aí a gente vai ver que é uma característica de um ser humano que ele conseguiu avançar em habilidades. Agora, olhando para aquilo que nós estamos fazendo, nós vamos ver o quê? Que tem princípios da parte do Senhor que faz com que a nossa frutificação se torne sem dor. Não haja dor para isso. Não haja sofrimento para isso. Não haja angústia para isso. E é isso daqui que nós queremos pegar de novo para ministrar com vocês. Então, de priori, na priori aqui, já vai abrindo a tua Bíblia em Números 2. É um texto que eu amo. Quer dizer, Números 10, não Números 2. Eu vou já montando aqui com vocês. Quero hoje declarar sobre a vida de vocês. Então, nós temos aí, e vamos montando. E peraí.
Veja só, eu quero colocar aqui como distribuidores. Essa palavra vai ser incentivando você nesse ponto. E aqui a gente vai entendendo isso daqui. O que seriam esses distribuidores? Então, primeiro, nós vamos para os fundamentos, né? Vamos lá, fundamentos. Veja só, em Números capítulo 2, ou capítulo 10, verso 10, Números 10, 10, nós vamos ver o primeiro fundamento aqui, que é a janela do tempo. O que seria isso, a janela do tempo? Abra aí, Números 10, 10. Vou até colocar aqui como janela do tempo e memoriais. O Senhor disse que existe uma janela de tempo. Esse é o primeiro fundamento que nós vamos precisar aprender aqui. Existe uma janela de tempo e nessa janela de tempo existe oportunidades. Em cima da janela de tempo existe oportunidades. Isso daqui é muito, muito importante nós ressaltarmos. Bem? Vocês estão vendo a minha telinha aqui? Tá, né? Beleza. A minha telinha do slide, né? Beleza, beleza. Então vamos lá. A janela de tempo e a oportunidade. O Senhor deixa datas específicas, como que nessas datas há um alinhamento de tempo. É como que, imagine aqui, essa é a impressão que dá. Imagine aqui, como a gente já viu, os três tempos. Imagine isso, os três tempos. E imagine que nesses tempos a gente então tenha como janelas. Vou colocar aqui. Estas janelas. Vamos supor a janelinha aqui. Então imagine a janelinha aqui. A janelinha da eternidade para um tempo e outro. Mas imagine que essas janelas estejam sempre desalinhadas, ou seja, tempos que essas janelas estão desalinhadas. Vamos supor isso aqui. E tudo aquilo que está na eternidade parece que não vem para a minha alma e nem para o meu corpo. Imagine aqui o tempo da eternidade, o tempo que a gente chama de Kairos e o tempo Cronos. Mas agora imagine um outro exemplo.
Nesse outro exemplo, pegamos a mesma figura e o Senhor disse que essas portas, ou essas janelas, elas estão alinhadas. É como que um alinhamento. E quando esse alinhamento acontece, tudo aquilo que está na eternidade passa para o meu físico, passa para dentro de mim, passa para aquilo que eu estou vivendo, porque houve então um alinhamento desse tempo, houve um tempo alinhado com a eternidade. E aí então é o ponto que mais nós trabalhamos acerca de tempo. O que que é essa questão de tempo? É a gente entender que existe tempos específicos aonde há uma estrutura clara que eu posso acessar a eternidade, ou que é como que essas catracas, né, estivessem bem alinhadinha ali, bem retinha. Isso daqui faz o quê? Faz com que eu receba do alto. Abra aí então em Números 10. Números 10. Diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Faz duas trombetas de prata de obra batida, as farás servir-te-ão para convocares a congregação e para a partida do arraial. Quando tocares, toda a congregação se ajuntará a ti. Então ele está falando das trombetas de prata. E essas trombetas serviriam para anúncio, para proclamações, para tudo isso. Mas quando ele entra agora e diz em Números 10, da mesma sorte, ou seja, por que da mesma sorte? Usaria essas trombetas de prata para ajuntamento, para guerras, para convocações. Mas também, da mesma sorte, essas trombetas eram tocadas nos dias das vossas alegrias, nas vossas solenidades e no princípio dos vossos meses. Então, no começo do mês, essa trombeta também tinha que ser tocada. Esse chofar deveria ser proclamado. Essa voz do chofar tinha que ser liberada, no caso dessas trombetas de prata. Para quê? Também tocarei as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante o vosso Deus. Eu sou o vosso Deus. Então o Senhor, ele diz o quê? Quando vocês tocarem, quando vocês se ajuntarem, quando vocês proclamarem, quando vocês tiverem dias festivos, começos de mês, solenidades e sacrifícios, toquem da trombeta de vocês. Proclamem, toque essa trombeta. Por quê? Porque isso se levanta, ou seja, o que vocês estão fazendo se levanta como uma memória, se levanta como uma, eu posso usar, sei lá, como essa palavra, uma fotografia, se levanta como uma recordação. Eu marco um tempo. Então, a trombeta seria como uma marcação de tempo, um chamar a atenção, uma convocação. Olha o que ele diz: quando vocês vão chamar líderes, toque uma trombeta. Quando você, quer dizer, toque uma trombeta. Quando vocês vão chamar, acho que a congregação, toque as duas trombetas, ou é vice-versa, versa-vice. Quando vocês forem para a guerra, toque retinino, toque ela picada. E aí eu virei e socorrerei vocês, diz o Senhor. Então veja que tinha uma memória nisso. Aí eu pergunto, mas Deus não está vendo? Será que Deus não está prestando atenção? Será que Deus estava distraído lá no trono, jogando Roblox? Né? Será que o Senhor estava desatento? É óbvio que não. O Senhor governa tudo atentamente. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares atentamente. O Senhor não se distrai e nada passa desapercebido diante do Senhor. É a palavra do mês. Então, veja só, quando nós olhamos para isso daqui,
o Senhor está dando, então, uma direção, e essa direção é um código para isso. Espera aí, tem momentos específicos que você precisa, é como tirar um print dessa tela, meu irmão. Você entendeu? Tem momentos específicos que você tira print da tela. O que é tirar print da tela? É saber que você está naquele momento e você precisa de uma atenção. E essa atenção que o Senhor diz, nesse momento, nessa atenção, toque a trombeta. Isso daqui ele entra como uma memória. As convocações de liderança, a reunião do povo, os tempos de alegria, as festas bíblicas, as solenidades, os princípios dos meses e os holocaustos. Quando vocês fizerem isso, tire print da tela, né, e envia para mim. É mais ou menos assim, né? Tire print da tela e envia para mim. Por quê? Porque isso daqui vai entrar como num álbum de fotografia, vai se levantar como uma marcação de tempo. Não é para que Deus se esqueça. Lembre-se agora de todas as nossas aulas. O tempo é uma pessoa. O tempo é um ser. Então você vai marcar nesse tempo a obediência de vocês. E o tempo vai registrar isso. Em todas as memórias, em todos os registros no tempo, tá os memoriais. E esses memoriais servem para alinhar tempo, dois, para marcar gerações, três, para derramamento de bênçãos geracional. Lembra que o Senhor faz misericórdia até 1000 gerações? E aonde o Senhor vê isso? E aonde isso é pronunciado? Nas marcações dos tempos, ou seja, dos prints que nós estamos fazendo. Como que você pega a tua história? Olha, vem aqui ver o álbum de fotografia. Nossa, isso daqui eu tinha 2 anos de idade. Olha, né? Isso daqui eu tinha 5 meses. Que lindo que era, né? Cara de joelho, né? Nó, que lindo. Você entende por quê? Você está no álbum de fotografia. Você está nas recordações do tempo. Então, o que é uma fotografia? É você marcar um tempo e deixar aquilo estabelecido. Então, você tem uma memória. É óbvio que para Deus não precisa, mas ele está dando o quê? Igual que ele está dando, ou o que ele está fazendo aqui? Ele está marcando no tempo, tanto Cronos quanto Kairos, tudo aquilo que já na eternidade está estabelecido. Então, veja, marca aí, deixa uma prova, não é isso que a gente fala? Tira um print. Tira um print dessa conversa para ficar de prova se precisar um dia. Então, vai tirando o print, vai deixando as provas, vai deixando isso daqui, que é o quê? Você vai entrando diante dos tempos e você vai marcando cada princípio de mês, cada festa que você está, cada tempo de alegria, cada momento você vai deixando uma marca no tempo. E todas as vezes nós podemos recorrer a essas marcas do tempo, dizendo: Senhor, lembre-se da fidelidade, lembre-se disso. Não foi isso que o rei usou? Quando o profeta chega e diz assim: Olha, prepara a tua casa, que você vai morrer. Essa enfermidade é para a morte, você não vai sair dela. Quem lembra desse texto? O rei chora, mas quando o profeta sai do quarto dele, ele volta, a Bíblia diz que ele volta para a parede e diz: Senhor, lembre-se da fidelidade. O que que ele recorreu? Memórias. Senhor, se lembre. Lembre dos memoriais. Lembre-se daquilo que eu fiz. Lembre-se da minha fidelidade. Lembre-se da minha retidão. Lembre-se daquilo que eu caminhei. Não é chamar a atenção de Deus pelas minhas obras, mas uma coisa é: por que que o Senhor manda fazer memorial, gente? Não tem sentido. Para que que o Senhor diz: levante como memorial, se ele nunca se esquece? Para que isso? É que a gente pode recorrer. Lembra que também em Efésios, a gente acabou de ler ontem, Efésios 5,16. Compre o tempo, porque os dias são maus. Marque os tempos, redima os tempos, porque os dias são maus. Então, crie uma memória no tempo. Crie, deixe uma memória no tempo.
Deixe os tempos serem marcados, e nessas marcações, isso vai ser visitado dia após dia. Um outro texto que a gente pode ver também é o texto quando é, o rei, o rei Assuero, ele está, é, ele está para quase executar, quer dizer, Assuero não, Mordecai não, Naamã, não, Amã, ele está para quase executar, pedir a cabeça de Mordecai, mas de repente, simplesmente a memória de Mordecai aparece nos livros de registro do rei. Olha o que é importante um registro. Mordecai um dia livra a cabeça do rei contra uma conspiração. E isso é escrito nos livros dos reis. E um dia, olha, do nada, do além, assim, ele simplesmente, do além, imagine, era como que 5 horas da manhã, Amã fosse lá dizer, me dá a cabeça de Mordecai. Irmãos, você acha que o rei ia conceder? Com certeza, porque o rei era favorável a Amã. Mas, de repente, ele, naquele dia, exatamente naquele dia ou naquela noite, ele perde o sono completamente. Ele diz, cara, tô sem dormir. Não tinha WhatsApp na época, quer dizer, não tinha Instagram na época, para ele ficar rolando o dedo lá, e nem Facebook. Ele falou, faz o seguinte, vamos contar uma história, conta uma historinha para mim. Não tinha dorama e nem gibi. Então eles iam fazer o quê? Eles iam contar as histórias dos reis. E aí, traz lá os livros do rei, conta aí uma história. O cara, do nada, do além, só faz assim, abre o livro. E quando ele abre o livro, o que está escrito? Um dia, um homem chamado Mordecai descobre uma conspiração, e nessa conspiração verifica-se a veracidade, e de fato, dois dos servos dos reis estavam tramando contra o rei. E isso foi descoberto, e esses homens foram mortos. E, não está escrito, mas Mordecai salva a vida do rei. Gente, no dia que a cabeça dele ia rolar, o rei olha e fala assim: peraí, o que aconteceu aqui? O que fizeram com esse homem? Nada. Passou batido. Falou, não, peraí, como pode isso? Como que passa batido um negócio desse? Não. Gente, entende como é importante as memórias nos tempos? Como é importante você marcar tempo? Como é importante porque em momento certo essa memória sobe diante de Deus. Não pense, não pense, querido, que cada ato que você faz está sendo esquecido. Isso daqui tá permeado, está incrustado em todas as escrituras. Deus fazendo no tempo oportuno cada memória vinha à tona. Então não pense, irmãos, que tudo aquilo que você tem feito, tudo aquilo que você tem obedecido, tudo que você tem marcado, tudo que você tem estabelecido, não pense que isso está sendo esquecido. Não, por isso o Senhor diz: nada, Deus não esquece de nada, mas Deus está dizendo: marque o tempo, marque o tempo, marque o tempo, marque o tempo, até isso ficar tão gravado, que isso já se torna uma porta escancarada sobre a tua vida. Marcações de tempo, é isso que ele está dizendo. Por isso ele diz, todo ano, quando vocês celebram, quando vocês entram no princípio dos vossos meses, quando vocês entram nas festas bíblicas, quando vocês estão nos dias de solenidade, nos dias de alegria, quando vocês levantam o sacrifício de vocês em tempos oportunos, quando vocês vão fazendo tudo isso, celebrem, celebrem, celebrem e marque, anuncie, tira o print dessa tela e vai jogando, vai permeando o tempo para que ele seja gravado, registrado, selado, porque isso daqui, em momento oportuno, vai ser lançado diante do rei. E, meu irmão, quando isso é lançado, simplesmente, agora pegando pela história de Mordecai, quando isso acontece, a coisa dá uma guinada extraordinária. Veja só, a partir desse momento,
a vida de Mordecai, de Esther e de Israel muda. Observe que aqui começa a mudança na vida desse povo. Dali, Mordecai, Amã, ele tinha acabado de preparar a forca, ele sai de casa dizendo: mulher, prepara tudo, hoje nós vamos ter festa. Hoje esse homem morre. Ele volta para casa, como diria a música do Chaves, volta o cão arrependido, com os rabos entre as pernas. Por quê? Meu irmão, imagina, o cara chega ali, imagine isso daqui, chega para o rei, fala: rei, tem um negócio para te pedir. O rei fala: meu irmão, tem problema, mas antes disso eu tenho uma coisa para te falar. Aí o rei fala: pode falar. O cara fala: não, pode falar você primeiro. Ele diz: o que que eu faço com alguém que eu quero honrar? O que que ele pensa? Esse cara sou eu. Quem que o rei vai querer honrar? É óbvio que é eu. Rei, pega o teu cavalo, pega a tua roupa, veste esse cara, bota a coroa e o melhor do teu servo vai gritando. É assim que Deus, é assim que o rei faz com quem quer honrar. Ele falou: meu irmão, gostei demais. Você é o meu melhor do servo. Pega Mordecai e faz tudo isso. Imagina, o cara vai pedir a cabeça de Mordecai e ele sai na rua dizendo: é assim que acontece com quem o rei quer honrar. A hora que ele volta para casa, a mulher diz assim: meu filho, a casa caiu, viu? Só quero te falar isso, a casa caiu. Pode ter certeza. Meu irmão, dali para, como diz, dali para frente só foi para trás, né? Dali para frente, meu irmão, só tragédia naquela família. Ele morre, depois morre os 10 filhos, depois só tragédia. Por quê? Porque quando uma memória é colocada em foco, não é só uma lembrança, é uma ação de Deus em favor dessa memória. Agora, pegue aqui isso daqui, meu irmão. Meu irmão, meu irmão. Qual é o problema? O problema é quando as memórias de iniquidade familiar entram em cena. Lembra que Deus diz? Ele visita as iniquidades dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. O que que é visitar? É entrar nos livros de registro. Hora que isso entra em cena, você está tão bem, meu irmão, de repente o diabo vai lá ou a memória da iniquidade familiar vem. Pum, parece que as coisas estão tão bem. Aí, meu irmão, começa tudo errado. Por quê? Porque chegou a memória diante de Deus. Mas o negócio, meu irmão, é quando eu vou criando memórias de ações, memórias positivas nesse sentido, memórias de glória, memórias de honra, memórias de graça, memórias de obediência, memórias de virtude, e essas memórias vão se levantando. É um ano após o outro, um dia após o outro, uma semana após o outro. Parece que nada está acontecendo. Mas não, meu irmão, está acontecendo. Quando essa memória ela se estabelece diante de Deus, tudo muda instantaneamente. Não é só uma lembrança de Deus para você, é uma ação em favor dessa memória, trazendo tudo que precisa ser trago. Aí a pessoa fala assim: nossa, de uma hora para outra a minha vida mudou. Não, querido, não é de uma hora para outra. Foi um levantamento de memórias. É, sabe assim, o print todo dia subindo, o print todo dia subindo, todo mês subindo, toda hora subindo, print, 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 e vai vendo, vai juntando, 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 até que junta um álbum de fotografia e o senhor começa a ver aqui e fala: rapaz, meu filho mudou mesmo, né? Então, bora lá, bora fazer diferente. E aí a coisa muda, e todo o céu muda, e as coisas mudam. E aí fala assim: não, de uma hora para outra a minha vida mudou. Foram só as memórias, as memórias, 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 e aí tudo aconteceu. E quando nós entramos, então, nos tempos determinados, é isso que eu estou como fundamento. Os tempos determinados, eles fazem com que haja um alinhamento desse tempo. Ou seja, as janelas se alinham. Tudo que está na eternidade, tudo que está na eternidade passa a vir agora para a minha naturalidade. Por quê? Porque agora eu já estou vivendo a eternidade. Então, todo tempo
marcado, estabelecido. É um tempo de alinhamento. Como fazer? É o que nós sempre estamos fazendo. Shabates, princípio de meses, festas bíblicas e obediência da palavra de princípio. É princípios. A vida de frutificação é a vida de princípios. É só a vida de princípios. Quando você entende essa vida de obediência, por exemplo, estamos agora no primeiro dia do mês. O que que nós estamos fazendo? Estamos marcando. Senhor, esse é o primeiro dia. Senhor, nós oferecemos ao Senhor. Trazemos uma palavra. Nós trazemos uma palavra. Mas o foco aqui é fazer o quê? O foco de tudo isso daqui, irmãos, é nós ouvirmos, renunciarmos ao mal que se levanta, recebemos e entendemos de Deus e depois trazermos, eu digo assim, trazemos a nossa melhor semente. Por que que a gente sempre faz isso? Porque isso se levanta como um memorial. Isso se levanta como uma memória. Isso se levanta como uma graça. Isso se levanta como um marco. Isso faz com que eu entendi e eu estou plantando a minha melhor semente no começo, em um tempo propício, como uma santificação. Se eu consagro a primícia, todo o restante é santo. Entendeu aqui? É isso que a gente faz. Por isso que a gente faz isso. O que que nós entendemos? Que no Shabat nós trazemos uma semente, mas no começo do mês nós trouxemos uma que declara o mês inteiro. Pronto. Então a gente vai fazendo isso. Todo ano a gente vai fazendo isso. As festas bíblicas. Então entenda que todo tempo determinado, gente, tempo e estação, se a gente pode dizer, tempos determinados, eu entendi ao longo do tempo. É uma arma para prosperidade. Você quer prosperar? Por que que Israel prospera? Porque onde Israel chega, eles dominam. Por que que os judeus, onde chega, chega quebrado, chega expulso, daqui a pouco eles são donos de metade do lugar? Por quê? Porque você vai ver até judeu ateu, que nem acredita em Deus, mas eles vivem todos os princípios da palavra, porque é regra para eles. Isso é regra. Ou seja, quem obedece os ciclos. Aí você vê, judeu que nem acredita em Deus, né? Tá lá ateu, mas ele celebra Shabat, ele celebra é, é, Páscoa, ele celebra Pentecoste, Shavuot, ele celebra Sucote, ele celebra. Ou seja, o cara tá lá, marcando, fazendo certinho. Aí você fala, meu Deus do céu, por quê? Por que que isso acontece? Porque se você entrou nos princípios, você desata a economia. Se você se entrega à dedicação, preste atenção, de novo eu trago aqui, a dedicação, a entrega da tua alma, da tua vida, isso é salvação e reino. Se entregar a Cristo, salvação. Entregar a tua alma na cruz, reino. Obedecer os princípios, multiplicação, frutificação. Então são coisas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Amém? Então por isso você vai ver crentes poderosos, mas que não desatam na sua economia. Você vai ver, às vezes, pessoas economicamente avançando, mas uma vida de reino zero. Porque você fala, meu Deus do céu, uma coisa não justifica a outra. Nós precisamos estabelecer as três coisas na nossa vida: a entrega a Jesus, salvação, graça; a entrega no discipulado na cruz, ou seja, ir para a cruz, governo; e a obediência,
frutificação. Então entramos agora no 11º mês. 11 vai falar do governo, ou seja, governo, unicidade, né? Então a gente vai para ou seja, você vai para essa questão da unicidade do Senhor. Agora, quem que está lá? Quem que era a 11ª tribo que estava diante, estava adiante ou estava no governo? Vamos lá? Números 2. Abra lá, Números 2. Eu estava fazendo o slidezinho, mas eu vou fazer depois pela Iazinha. Ela ajuda a gente um pouquinho, né? Deixa ela ajudar a gente. Tadinha dela. Já falei que a gente ia pregar tanto, fazer tanto, que ela vai se converter. Vamos lá. Disse o Senhor a Moisés e Arão: os filhos de Israel se acamparão junto com seus estandartes. Então veja só o que ele diz: cada tribo teria sua bandeira. Então, uma tribo, uma bandeira, uma insígnia. O que é insígnia? Uma letra que representava a casa paternal. E ao redor para frente da tenda da congregação. Então, um lado que eles ficavam. Aí ele começa a dizer, ó, os que se acamparam ao lado oriente, então nós vamos ver a primeira, Judá, a segunda, está lá no verso 3, a segunda está no verso Zebulon, no verso 7, a terceira, não, verso 4, 5, Issacar, e a terceira, Zebulon, está no verso 7. Depois, nós temos no verso 10, Ruben, que é a quarta. Depois, nós temos o verso 12, Simeão, que é a quinta. E depois nós temos no verso 14, Gade, que é a sexta. Depois, nós temos no verso 18, Efraim. Verso 20, Manassés. E o verso 22, Benjamim. Então, a gente já está às 9. Agora, a 10ª tribo seria no verso 25, Dan. E no verso 27, a 11ª seria Asser. Então, Asser é o 11º comando, que a gente associa também ao 11º mês, ou seja, cada mês uma tribo no governo. Volto a dizer isso daqui. Olha a semelhança. 12 meses, 12 tribos. Os 12 meses são divididos em 3, que são as estações. Então, nós temos 12 meses, 4 estações. Nós temos 12 tribos, 4 lados: Oriente, Ocidente, Norte e Sul. Cada tribo, cada lado era composto de 3 tribos. Veja só, o estandarte, primeiro, Judá, Issacar, Zebulon. Depois, Ruben, Simeão e Gade. Aí quando você vai ver primavera, tal mês, tal mês, tal mês. Verão, tal mês, tal mês, tal mês. Então tem uma semelhança muito grande. Por isso que a gente faz essa associação, porque há uma semelhança muito grande. E isso é governo. Isso é, perdão, frutificação. É óbvio, governo e frutificação. Pois bem, quem que era então Asser? Qual foi a palavra dada a eles? Então, abra aí a tua Bíblia em Gênesis capítulo 30. Gênesis 30, verso 13. Então disse Lia: é a minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa, e se chamou Asser.
ou Acer, né? O que que é isso? A palavra é feliz. A palavra Asher é feliz, que vem de achar, ir direito, caminhar para frente, avançar. Então aqui, meu irmão, mais de priori aqui, esse é o tempo que o Senhor está dizendo, a alegria dele te fortalece para avançar no caminho direito. Olha que interessante, né? Esse é o tempo que você se reveste de alegria para avançar no caminho certo. Qual é o contrário disso? Preste atenção, com quem que nós vamos lutar? Nós vamos lutar agora contra a angústia, nós vamos lutar contra uma angústia que vai fazer com que tomamos caminhos errados por escolhas angustiadas. Entendeu? Então veja só, preste atenção. Eu preciso entender que a luta desse mês é contra uma angústia que assola o meu coração. Você já parou para pensar nisso daqui? Começa a chegar esses meses, parece que vai brotando uma angústia no coração, uns pensamentos, minha vida, não sei se é minha vida, nossa, meu Deus do céu, talvez nada dá certo na minha vida, ó céus, ó vida, ó azar. Eu sei que isso não está acontecendo na tua vida, graças a Deus, porque, irmãos, faz tempo que você está ouvindo, né? Muita coisa já mudou, muita coisa já mudou. Mas com certeza você já ouviu um parente dizendo, porque não sei o quê, estou desanimado, né? É, pensando nisso, pensando aquilo, pensando na minha vida, que vale a pena, que não vale a pena. Se você parar, é, exatamente. Veja só, se você parar para pensar, todos os meses tem uma angústia de alma. Porque, de fato, frutificação é uma alma livre. Queridos, isso daqui é batata. Frutificação é uma alma livre. Então, todo mês você vai estar enfrentando uma angústia de alma. Entendeu? Isso daqui é sem dúvida. Por isso que todo mês a gente aponta para uma angústia. Mas agora é a infelicidade. Agora começam as águas da infelicidade. As águas da angústia, a palavra infelicidade, da tristeza. Águas da tristeza, para que eu tome caminhos errados. Então, tome aqui, o que que o Senhor está dizendo? Meu querido, e daqui é muito importante, porque começa nesse tempo, as pessoas começam a falar de sair, né? Sair disso, sair daquilo, sair, sair, sair. Eu sempre digo, irmão, tempo de sair. Não é tempo de você tomar decisão agora. Quando eu falo isso, as pessoas às vezes não entendem, né? Eu falo assim, não é tempo de você tomar decisão. Por que que não é tempo de você tomar decisão? Porque agora não é tempo. Agora é inverno, agora é tempo de você buscar direção, não tomar decisão. Que decisão que você vai tomar se você não buscou direção ainda? No tempo certo. Então, esse é o tempo que é, você busca direção. Vamos buscar direção, vamos buscar, vamos lá. E aí, depois da Páscoa, você começa a tomar todas as suas direções. Mas você buscou, você não está tomando direção pautado numa angústia de coração. Eu digo isso sempre. Quem determina os seus passos por necessidade, roda em círculo. Porque todo dia aparece uma necessidade. Se você começa a andar e aí você está com uma necessidade, você muda a tua rota. Você está com outra necessidade, você muda a tua rota. Daqui a pouco você volta para o mesmo lugar. As minhas decisões não é por necessidades, é por propósito. Bem? Então veja só, quando nós olhamos para a mãe, agora vamos lá. O que estava acontecendo aqui?
Lembre-se que havia uma disputa entre duas irmãs. Lembre-se sempre disso. Uma disputa para duas irmãs lutando pelo amor de um homem. Esse é o cenário. Aí eu ia tendo filho. Agora ele fica comigo. Agora eu sou a predileta. Não, agora eu vou. Aí a outra não tinha filho. Ah, meu Deus do céu, me dá filho, pelo amor de Deus, me dá filho, eu quero filho, eu quero filho, quero filho, quero filho. E aí ficava aquele negócio, né? Aquela guerra, meu irmão. Aí uma teve uma ideia brilhante, uma ideia grande, uma ideota, né? Ela teve, quer saber do negócio? Pega a minha serva também. Agora, meu irmão, você vai gerar para mim. Pum, né? Foi entregando tudo e aquele negócio. Então, ele de uma esposa que ele ia ter, ele passou a ter quatro. E as quatro gerando, né? E ia para lá, ia para cá, e aquela briga, aquela guerra, aquele negócio. E aí, cada filho que Lia dava, meu irmão, era uma alegria para essa mulher, mas era uma alegria diante de uma angústia. E aí, ela estava dando agora o segundo filho através da serva Zilpa. Então ela estava agora entregando o segundo, ou seja, ela tinha filhos, agora estava dando mais filhos através da serva. E ela disse o seguinte: olha, agora eu sou feliz. Então preste atenção, irmãos. Primeiro ponto que muda a minha vida: quando coisas me deixam feliz. Se a tua felicidade está pautada em coisa, você vai se tornar um consumista. Porque isso é que nem vício em droga ou vício em qualquer tipo de substância. Você precisa ter aquilo para ser feliz, mas daqui a pouco aquilo já não te satisfaz mais. Você precisa de outra coisa para ser feliz. Aí aquilo não te satisfaz mais, aí você precisa de outra coisa para ser feliz. Aí isso não te satisfaz mais, aí você precisa de outra coisa para ser feliz. É como você vai aumentando a dose para ser feliz, vai aumentando a dose para ser feliz. Quem tem a felicidade em coisas, ele sempre vai estar num abismo maior. E aqui a gente já tem a primeira lição. Não é coisa que me satisfaz, mas é a alegria do Senhor que me completa. Esse é o mês que o Senhor precisa te encher da verdadeira alegria. Eu sou feliz, mas eu sou feliz no meio da luta, apóstolo. Eu estou no maior nível de fartura. Farta pão, farta óleo, farta comida, farta dinheiro. E como assim, apóstolo? Como eu vou ser feliz num tempo desse? É exatamente aqui que está a verdadeira alegria. A verdadeira felicidade está aqui. É quando eu consigo entender Salmo 23. O Senhor me completa. Por isso, ele passa a ser a fonte da minha alegria. E eu não preciso de mais nada. Agora, é óbvio que eu quero avançar, é óbvio que eu quero ter as coisas, é óbvio que eu quero viver bem, é óbvio. Mas e se eu estou passando em tempos de luta? Eu não penso em retroceder. Qual é o problema das pessoas que retrocedem? Porque a alegria dele está nas coisas. Então, faltou as coisas, faltou o ânimo, faltou vida. Mas nós não. Salmo 23. O, o, o ânimo, a verdadeira alegria não. Está no Senhor. Ele é a minha verdadeira alegria. Não preciso. É óbvio que eu quero, mas o querer não traz no meu coração angústia. Tranquilo. Eu não posso agora? Vou trabalhar, vou fazer, mas eu não vou viver nessa angústia. Porque essa angústia, entenda, irmãos, vai tirar você do ciclo. Qual é o ciclo agora? Buscar direção. E alguém angustiado busca direção? E alguém triste busca direção? Alguém triste jejua? Não, vai comer, né? Tô triste, vou comer. Tô angustiado, vou comer. Entendeu? Então, entenda a questão dos nossos jejuns. Ele vai me apontando, ele vai me dando direção, ele vai me dando um apontamento para que eu possa entrar dentro disso, ou seja, nas direções. E aí ele começa então dizendo, né? Eu sou feliz.
Eu terei, porque olha que interessante, os outros me chamarão de aventurado, os outros me chamarão de venturosa, venturosa, essa é a palavra. Ou seja, achar, as pessoas vão dizer, ah, rapaz, essa mulher está prosseguindo na vida, hein? Hum, Você entendeu a palavra venturosa? Venturosa é está dando certo, está avançando. Então, esse é um tempo que eu quero profetizar em nome de Jesus, que haja uma guinada na sua vida, que haja respostas para a tua vida, que haja resposta para a tua vida, que haja direção concreta, para que haja vislumbre, para que seja visível o que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus. Pois bem, agora vamos para o outro ponto. Qual é o outro ponto aqui? As bênçãos de Moisés acerca de Aser. Quando ele olha para Asher ou Aser, Moisés não, o pai, né? O vô, é o vô? Não, é o pai mesmo. Pai. Israel, então ele olha e diz o seguinte, está lá em Gênesis capítulo 49, verso 20. Ele diz assim, Aser, o seu pão será abundante. A palavra aqui é pão, lechem, e samer, né, que é gordo, rico, robusto. É... E essa palavra ele vem de tornar-se gordo. Então, meu irmão, em nome de Jesus, já profetizo gordura. Não, brincadeira, pelo amor de Deus, né? Ideia não, ideia ele está saindo fora. Mas veja só, em nome de Jesus eu quero declarar que haja fartura, que haja abundância, que haja resolução. Veja isso que o Senhor vai dizendo. Acer, o teu pão é fartoso e ele motiva as delícias reais. Ou seja, o teu pão supre a casa do rei. O teu pão nutre a casa do rei. De novo, o teu pão vai nutrir os palácios. Então, aqui a gente já está chegando num ponto. Lembra que eu comecei dizendo os distribuidores? O que que o Senhor quer de nós? Que sejamos distribuidores. Chegue nesse tempo, você tem para dar, você tem para distribuir, você tem para liberar, você tem para avançar. Por isso eu quero, queridos, que em nome de Jesus, nós vamos começar um tempo de profetizar isso. Chega de nós chegarmos em tempos que a gente não tem mais para distribuir. Chega no tempo de Acer, chega nesse tempo, parece que a gente está nas mínguas. Não é só na economia, não. Parece que a gente está nas mínguas, não tem um conselho para dar, não tem uma alegria para compartilhar, não tem uma boa direção para dar. A gente está sempre precisando, a gente está sempre necessitado. Ai, meu Deus, preciso de direção, preciso de direção, preciso de direção. É óbvio que a gente precisa de direção, mas eu quero declarar que vai chegar um tempo que você está com a direção. Você está com a direção. Gente, de novo, eu digo isso, é óbvio que nós precisamos, né? Não estou dizendo aqui quem nos pede direção, mas eu estou dizendo que eu quero declarar que você vai ser um ponto, uma, um, uma fonte de dar direção, porque as tuas direções vão motivar as casas reais, os lugares altos. Você distribuirá, você será um distribuidor. A tua economia terá para distribuir. Você ajudará muitos na intercessão, na contribuição, no chamado, no avanço. Você tem direção, você tem para dar. Essa é a palavra, você tem gorduras espirituais.
O que seria a gordura no corpo? É um acúmulo daquilo que tem sobrando. Entre aspas, né? A gente olha para a gordura e tal, nossa, gordura, mas a gordura, olhado para esse contexto, ela não é ruim, ela é algo bom. Por isso que ele disse que a gordura deveria ser queimada ao Senhor como sacrifício. Por isso, irmãos, a gente mantém aquela gordurinha na pança, porque quando você entra no fogo do Espírito, libera um cheiro bom, né? Graças a Deus, né? Tem muita gente aqui de muita oferta. Veja, agora vamos para Deuteronômios 33. Vamos lá. Ele diz assim, Deuteronômios 33, 24. De Asser disse, bendito seja Asser entre os filhos de Jacó, agrade a seus irmãos e banhe em azeite os pés. Sejam de ferro e de bronze os teus ferrolhos, e como os teus dias durará a tua paz. Não há outro, ó amado, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus, para a tua ajuda e com a tua alteza sobre as nuvens. O Eterno é a tua habitação, e por debaixo de ti estende os braços do Eterno. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse: destrói-o. Israel, pois, habitará seguro, a fonte de Jacó habitará sós, numa terra de cereal e de vinho, e os seus céus destilarão orvalhos. Feliz és tu, Israel. Quem é como tu? Pois salvo pelo Senhor, escudado, o escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás os seus altos. Então veja, quando ele chega para falar de Asser, ele já emenda uma bênção inteira, finalizando aqui. Então ele diz: de Asser, bendito seja Asser entre os filhos de Jacó. Agrade os seus irmãos e banhe azeite os seus pés. Então você entende que ele está dizendo aqui que de Asser é a liberação. Eu quero finalizar aqui. Amanhã a gente continua a fazer a mesma coisa. Eu vou gravar antes os vídeos, depois eu só posto. E a gente só vem para a palavra. Quer dizer, acho que talvez até essa palavra, o segundo eu gravo. Mas veja só, entenda aqui, o que o Senhor está dizendo, que esse é o tempo aonde haverá suprimento. E nós vamos chegar nesse tempo. E eu quero profetizar, chega de ser, chega de ser um copo, passe a ser uma fonte. Chega de ser um balde que recebe. Chega desse tempo que o Senhor te leve a um tempo de ser fonte. Derrame sobre os irmãos. Esse é um tempo quando, olha que interessante, está acabando o ciclo de um ano. E o Senhor está dizendo, e aí? Como que você chegou até aqui? Como um balde seco ou como uma fonte que jorra? Entende? Leva isso para a vida de um ciclo de um ano. Está terminando o teu ano. Você chegou seco, necessitado, sem direção, ou você conseguiu caminhar, entender cada tempo e você chegou aqui como fonte. Você está pronto para derramar? Você tem para derramar? Você foi acrescentado? Ou você chegou aqui só pela misericórdia se arrastando? Eu quero declarar em nome de Jesus que o Senhor te faça avançar e que o Senhor te faça fonte. Você será um distribuidor do reino. Você terá para distribuir, você terá para dar, você terá para oferecer,
você será abundante, você terá em abundância, e os céus estão abertos, derramando sobre ti toda a abundância dele. Você recebe da alegria do Senhor. Feliz é tu que tem o Senhor como fonte, e você será a alegria dos seus irmãos, você será a alegria da casa do Senhor. Esse é um decreto sobre a tua vida. Toda tristeza, toda angústia é destruída em nome de Jesus. E comece um tempo onde você avança. Queridos, se você entra no medo, se você entra na angústia, a tua visão é distorcida. Lembra do livro que nós estamos lendo? A prisão e os guardas. O medo inibe a minha visão. A alegria, a confiança amplia a minha visão. Por isso, de ti se derrama sobre os teus irmãos. Em nome de Jesus, eu quero declarar isso. E hoje, esse primeiro dia, todas as tuas sementes sejam levantadas como memória diante do Senhor. Seja levantada como esse memorial e que chegue diante do Senhor, que chegue diante de Deus como esse altar, para que haja essas riquezas de memórias, para que haja uma mudança na sua vida. Eu abençoo em nome de Jesus. Deus te abençoe. Daqui a pouco eu já posto essas 3 palavras. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Shalom, shalom.